Hoje eu tô aqui com vocês com um figurino especial, porque hoje a gente vai ver um trabalho que está bem envolvido com a fábula, com o mundo da fantasia, com a literatura infantil. E nada melhor do que colocar um figurino mais apropriado para isso. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o trabalho da figurinista Tamara Chunard. É uma figurinista incrível que fez muitos trabalhos, mas um trabalho especial que nós vamos ver hoje é o trabalho de figurino da novela Meu Pedacinho de Chão. Chegar na Vila de Santa Fé é ter a chance de começar uma vida nova. Chispa! Mas também é entrar no meio de grandes desavenças. O coronel mandou avisar que não vai ter inauguração. Viva a professora! De escola nenhuma. E acima de tudo, é experimentar a descoberta de uma nova emoção. Formosa como que, mas me caiu a cara quando eu ponhei os olhos nela. Nós vamos botar fogo naquela escola. De Benedito Rui Barbosa. Eu sabia que você ia estar por essas bandas. Você seguiu meu cheiro? Segui. Dia 7 estreia sua nova novela das 6. Meu Pedacinho de Chão. Essa novela é encantadora, tem um figurino incrível, todo baseado nas fábulas, todo baseado nesse lúdico, nessa imaginação e no que a gente traz da memória de infância. A Tanara faz um trabalho incrível. Ela aproveita todas as peças de antigas produções que iam ser descartadas e transforma num novo figurino. Ela desmonta, né? É toda uma equipe, não é um trabalho feito por uma pessoa só, com certeza não dá, até porque uma produção de uma novela são muitas pessoas, são dezenas e dezenas de atores, né? Figuração, todo o elenco. Então ela e a equipe desmontam todas essas peças, vão transformando, tirando todos os rendas, adereços, aviamentos. Aviamentos, vocês sabem o que são, né? Aviamentos são os botões, são rendas, são bordados, são acabamentos que tem em roupa, viés. Todos os detalhes que são colocados são considerados aviamentos, inclusive fechecler, toda essa parte. Ela tira e vão transformando em peças novas. A Tanara trabalhou muito com a questão da ressignificação dos instrumentos, dos elementos, seja plástico, doce, enfim, renda, como ressignificar esses elementos, trazendo para o vestuário. Aqui no caso do colete do Zelão é bacana porque o colete é feito de tapete de banheiro e as ombreiras de canudinho. É feito um mostruário de cada peça que eles vão criando com essa transformação. Algumas peças são transformadas em outro tecido. Ela reaproveita materiais sintéticos, algodão. Ela faz essa mistura e transforma num figurino realmente do mundo da fantasia. A gente vai ver vários pedacinhos, trechinhos e algumas fotos para a gente ir ilustrando e acompanhando esse trabalho de criação. Essas amostras desses novos tecidos que foram sendo criados, elas eram feitas diretamente para cada personagem. Cada pensamento, cada criação, ela levou sempre em consideração o lúdico, a fantasia, o encanto, a magia. E isso foi essencial para a criação desses figurinos. Além de toda essa matéria reaproveitada, foi utilizado materiais também que não são comuns usar em figurino, como canudos, colheres descartáveis, papéis de bala, vários materiais que a gente não pensaria em utilizar. A Tanara conseguiu reaproveitar, dando um efeito incrível e que a gente só consegue reconhecer os materiais, porque o material foi sendo colocado como uma outra função, a gente só vai conseguir reconhecer isso olhando bem de pertinho, porque no geral é como toda obra de arte. A gente olhando de longe, a gente tem uma visão do todo. Quando você chega bem perto, é que você vai vendo as pinceladas.
E é assim que trabalha o figurino também. De pertinho você vai vendo a costura, vai vendo o traço, vai vendo como é o bordado, o tipo de linha, mas de longe você tem uma visão geral e como aquilo transforma o personagem. Do mesmo jeito que a gente viu antes, esse figurino lúdico também, ele foi acompanhado de outros complementos. Ele foi acompanhado de perucas diferentes, que trabalhavam cores, formas, e tudo isso tinha inspiração também em algum momento, em alguma época. Mas ele não é um figurino realista. Ele tem uma época como uma referência, mas ele não quer retratar uma determinada época. A maquiagem é especial, é feita uma maquiagem também pensada para cada personagem, os calçados, tudo isso. E dá um efeito incrível, um colorido perfeito. Os personagens, todo esse figurino, tem um colorido extraordinário. Eu acredito que o grande diferencial desse trabalho da Tanara foi, primeiro, partir para a escolha de trabalhar com os materiais reaproveitados, que é um grande desafio. Você tem um limite de criar em cima daqueles materiais que você tem disponível naquele momento. E a outra é aproveitar a ideia da fantasia, da fábula, do imaginário, do conto de fadas, do lúdico, porque você resgata essa memória independente da idade. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu primeiro trabalho de figurino. Foi um trabalho realizado... Ficou horrível, vou começar de novo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu primeiro trabalho com figurino. Foi para a peça Peter Pan, adaptado da obra do autor inglês James Barrie. Foi um trabalho de pesquisa bem grande e lemos vários livros e vimos todos os filmes, desenhos para servir de inspiração, para servir de orientação. E foi um grande desafio esse trabalho, porque era meu primeiro trabalho como figurinista. Eu já fazia produção, já trabalhava como atriz, já fazia outras coisas dentro do teatro, mas para figurino foi a primeira vez que eu me candidatei, que eu quis aceitar esse desafio. Esse trabalho foi feito por um elenco de 16 atores, 90% dos atores eram adolescentes, também tinha criança, e foi um trabalho muito especial, foi um trabalho realizado com muito carinho. Como a gente está muito acostumado a trabalhar com teatro, muitas vezes a gente não tem um grande orçamento. Isso em quase tudo dentro da arte, né? E nesse caso não foi diferente. A gente não tinha orçamento praticamente nenhum e a gente tinha que trabalhar com o que tinha, que podia. E foi ótimo, porque eu pude ter a oportunidade de trabalhar com o que eu gosto muito, que é o reaproveitamento, reutilização, transformação. Trabalhar com figurinos transformados, pegar coisa antiga, coisa velha que já tinha servido para outros espetáculos, e aceitamos muita doação de roupa usada também. Calça jeans, a gente trabalhou com peças assim, a gente ganhava peça rasgada, coisa velha, pedaços de pelúcia, até alguns bichinhos de pelúcia que a gente pôde desmontar para usar, porque já estavam muito velhos e iam servir de doação. Muita lã. Eu usei muita lã para fazer alguns figurinos e muito retalho de todas as cores. Esses aqui em especial foi do Peter Pan, que vai ser o primeiro personagem que eu vou falar. A gente usou camisetas reaproveitadas, o figurino foi em boa parte reaproveitado, mas vou falar um pouquinho sobre cada personagem.
como é que foi essa elaboração? A gente já sabia que tinha pouco dinheiro e queria trabalhar com esse reaproveitamento. Isso já era um conceito que eu tenho em mente. Gosto de trabalhar com isso. Acho isso fantástico, poder transformar uma peça em outra coisa. E aí, Peter Pan, a gente já tinha assistido vários filmes, já tinha visto muita coisa, e eu queria partir da ideia de que ele é um menino que não quer crescer. Ele foi feito o figurino de Peter Pan com... Vou ter que começar de novo, né? O primeiro... Eu vou começar falando do personagem Peter Pan. Peter Pan é um menino que não quer crescer, né? Então, o figurino dele tem que ser bem confortável, porque Peter Pan é um personagem com muita agilidade, super ativo, e ele precisa ter muito movimento em cena. Então a gente aproveitou um macaquinho verde de um tecido de algodão, um tecido bem rústico, que já fazia parte da companhia, já era uma peça de outras produções. Precisou fazer alguns ajustes, foi tudo feito à mão, porque a gente não possuía assim, uma máquina de costura para fazer e a gente queria agilizar a produtividade dos figurinos, então foi feito à mão mesmo. E várias folhas de tecido, de sobras de tecido, de retalho, foram cortadas de vários tamanhos e de vários tons diferentes de verde, né? Esse aqui é uma folha, aqui é uma outra folha de tamanho diferente, com outro tom de verde. E algumas a gente manchava também, aproveitava o tecido e manchava. E foram feitas muitas folhas e misturava folhas de tecido, de retalho, com folhas de plástico. Essas folhas sintéticas que a gente tem de arranjo em casa, né, ou de outros enfeites. A gente separou várias folhas de tamanhos diferentes também, cores diferentes. Elas só amassam com uma certa facilidade, aí precisam ser passadas no vapor, dá bastante trabalho. E todas as folhas foram pensadas, colocadas uma a uma, preenchendo praticamente todo esse macaquinho. No macaquinho tinha um botão de madeira, no caso 2 botões de madeira, um de cada lado. Esse botão, ele vai fazer parte também da história mais na frente. Então foi um figurino assim, cheio de detalhes. Tinha um pedaço também de tela que a gente manchou, sujou para fazer como se fosse um tecido velho, rasgado e remendado também. Então a gente usou pedaços de, como se fosse uma juta, tingida, tudo isso também com o que a gente tinha. Se tinha tinta de tecido, usava tinta de tecido. Se não tinha, usava tinta de artesanato, usava chá, mate, café também é ótimo para tingir. Então ficou um figurino bem autêntico, bem fácil de ser utilizado em cena. Ficou confortável também. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do figurino da Wendy. O figurino da Wendy é um figurino bem menina, como se fosse um grande camisolão. Um tecido de crepe branco. Ele foi pensado porque Peter Pan, ele é uma história que acontece no século XIX, né? E tem toda os hábitos, os costumes, todo um ambiente da época. A gente procurou manter um pouquinho dessa ideia da época, mas a história ficou muito atemporal. Ficou sem remeter exatamente uma data. Embora quem tenha lido e conheça um pouquinho, sabe de que época que é situada a história. Então o vestido da Wendy, ele era basicamente um vestido godê branco de crepe, bem fino, transparente, com forro, com aqueles shorts calçolão, branquinho também. A parte de cima tinha uma manguinha, como se fosse uma manga sino, para ter um movimento, ficar bonito quando ela levantasse os braços, até porque tem cena de voo, então esse excesso de tecido dava um movimento bonito para as cenas. E uma faixa azul, que é a paleta de cor que a gente escolheu para a Wendy. Os 3 irmãos, eles tinham coisas em comum. A Wendy, o Miguel
e o João. Eu tô com uma cola aqui do nome dos personagens, senão eu ia acabar esquecendo. Já tem bastante tempo isso, né? Miguel, ele é o irmão mais novo, é o pequenininho. E foi representado por uma menina e ficou lindo, 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 lindo. O que a gente resolveu fazer? Foi feito um macacão, que a gente conhece, aqueles macacões de bebê, que é inteiro, braço, como se fosse um macacão de manga comprida, perna longa, presinho no punho e preso no tornozelo, que também dava bastante movimento pro ator e parecia, remetia aquela ideia de bebê. O ator também usou uma touquinha de bichinho e isso ficou muito interessante. O tecido do macacão do Miguel era um tipo de pelúcia, era um pelinho, como se fosse quase uma flanelinha, bem delicado, e era feito de um azul bem clarinho, um azul quase azul bebê, azul água, que tem a ver mesmo, né? O outro irmão, o irmão mais velho, o João, ele é um pouco mais velho, mas ambos são mais novos que o Andy, né? Ele adorava lutas, adorava espada e gostava muito de brincar com uma cartola. O João estava usando um pijama. Como na história original, os três estavam próximos da hora de dormir e a Wendy sempre tinha o hábito de contar histórias para eles. E aí os dois, a roupa dos dois era uma roupa de dormir, era como se fosse um pijaminha. E o João usava um pijama xadrez, também de manga comprida, uma coisa bem clássica, bem... E nos tons de azul e branco também. Então a roupa dos três irmãos conversavam bastante. Depois a gente veio para Sininho. A roupa da Sininho foi um encanto também. Foi uma parte bem lúdica, a mistura de tons de verde, porque ela pertencia ao universo e pertence ao mesmo mundo do Peter Pan, né? Que é a Terra do Nunca. Ela é uma fada. Então a gente usou asas do mesmo jeito, mandou fazer uma asa especial para Sininho. E a roupa dela também tinha que ter flexibilidade, maleabilidade para os movimentos. Todos os atores precisavam disso nesse espetáculo. Então foi feito um colã, é a mesma história, o colã foi feito para ela. E a saia da Sininho era toda de retalhos também, indo na mesma ideia. São vários tons de verde, com florzinhas e folhinhas costuradas para dar um toque mais delicado na personagem. E o colã, o body, também foi do mesmo jeito. Tinha umas aplicações de folhas no ombro que desciam até a altura da saia. Ela usou uma luvinha numa única mão, uma luvinha de... não é renda, é aquilo tipo material de meia arrastão, no tom de verde também. Tinha um adereço no cabelo, bem delicado, e as asas. E no pé, ela também, eu fiz pra ela, que eu acho que ficou bem delicado, ela usava descalço, a maioria dos atores ficavam descalços em cena. Foi um trabalho com pedrinhas, parecendo uma sandália, só que era feito de pedrinhas verdes. Ficou bem interessante e prático, tranquilo para ser usado. Próximo personagem que a gente vai falar são os Meninos Perdidos. E eu fiquei apaixonada pelo figurino dos Meninos Perdidos e foi um trabalho de montagem de personalidade por personalidade, de estilo por estilo. São 6 meninos perdidos e cada um com uma personalidade diferente. E o figurino, ele falava um pouco sobre isso também, sobre a personalidade de cada um. O Magrelo, que talvez fosse o mais velho dos Meninos Perdidos, e o nosso ator era o mais alto deles, ele era bem elétrico, bem bagunceiro, tinha uma personalidade brincalhona, e ele usava um colete todo feito de retalhos também. Esse colete são várias tirinhas de retalho. No caso, a paleta de cor que eu usei para os Meninos Perdidos foi muito tom de terra, tons de marrom, tons de bege e um pouquinho de azul marinho no caso do colete. Mas é só para vocês entenderem, foram muitas, centenas de tirinhas como essa que foram feitos nozinhos e se transformava num colete, à frente de um colete.
As costas eu usei juta mesmo, pra ficar uma coisa bem rústica. A bermuda foi bermuda jeans aproveitada. A gente pegou uma calça de doação. Como é que era o processo? A calça, a gente recebia a calça, cortava a calça, descoloria primeiro a calça com água sanitária. A gente colocava num balde, descoloria, já cortado o tamanho que a gente pretendia usar. Depois a gente ia poendo aonde a gente queria que tivesse o desgaste, né, do tecido, e ia manchando. Algumas a gente tingia toda, tingia a calça inteira, mas outras a gente foi tingindo e foi manchando parte por parte. O Magrelo, ele era um personagem bastante ativo. Depois disso tem os Gêmeos, Gêmeos 1 e Gêmeos 2. Os Gêmeos tinham as roupas, o figurino, exatamente igual. A mesma calça, praticamente, como era calça jeans diferente. A gente deu o mesmo tingimento, fez a mesma brincadeira, só que ficava com pequenos detalhes, porque eram calças diferentes, né? A matéria-prima era um pouco diferente. Mas também descoloríamos, depois tingimos e fizemos manchas de mão. Pela ideia da brincadeira de serem dupla. Os Gêmeos estavam sempre muito juntos, eles eram muito parceiros. E essa ideia de que as mãos estavam sempre uma na calça do outro foi uma coisa que inspirou, que deu vontade de usar. A blusa deles era uma blusa de tom ocre, um tom meio bege, e eu usei muita lã para fazer alguns penduricalhos, porque as roupas dos Meninos Perdidos, a ideia é que ela era sobra do que tinha lá na Terra do Nunca. Então a gente pegava pedaços de pelúcia, aplicava, usava lã e fazia alguns bolos com a lã. E a diferença de um gêmeo para o outro é que a gente só trocava o lado. Se um gêmeo usava um adereço do lado direito, o gêmeo 2 usava o adereço do lado esquerdo, e assim a gente brincava com isso. Agora eu vou falar para vocês do Caracol. Caracol é um personagem que ele era extremamente desligado. Nossa, não prestava atenção em nada, você estava falando e ele pensando em outra coisa. Era aquele que todo mundo ficava Caracol! É bem isso. E o Caracol, ele usou uma bermuda também, todos eles usavam bermuda, toda rasgadinha, toda puída, tingida nesses mesmos tons. E a blusa dele foi uma blusa de malha reaproveitada, a gente colocou do lado avesso, que era para não aparecer a gravura que tinha, e no lugar da gravura foi colocado também um alvo, porque o Caracol era alvo de piada, era alvo de brincadeira, era alvo de muita coisa. Então o alvo fazia parte da ideia do Caracol. Ele pedia para isso. Então foi feito um alvo com retalhos de malha, a gente costurou a mão e tinha umas ombreiras assim para dar uma certa imponência, porque o Caracol, ele era o mais lerdinho, mas ele não queria ser. Ele queria estar junto com todo mundo, queria estar antenado. Então as ombreiras davam um pouco de imponência pro personagem. O outro menino perdido é o Magrelo. O Magrelo é aquele que acha também que sabe tudo, é o esperto. E aí o Magrelo usava um colete reaproveitado, a mesma coisa, um colete que a gente tinha, com muito manchado, com muitas manchas feitas propositais e aplicação de lã também, a mesma coisa. Eu acredito que eu usei muito dessa aqui, que ainda tem sobra aqui. É uma lã com uma textura linda, com pedacinhos, e a gente fazia uns bolinhos e colocava. Então, tudo que a gente tinha disponível, a gente aproveitava. Os Piratas foi mais ou menos a mesma coisa. Pegava calça jeans, blusas e cortava manga, cortava punho, ia reaproveitando. Colete também foi feito e é esse resultado aí que eu adoro, acho lindo. Foi tudo feito com muito carinho, foi feito muita pesquisa e dentro das possibilidades que a gente tinha.
estudamos bastante, adaptamos o melhor e, claro, no decorrer do espetáculo, o teatro proporciona isso, algumas coisas que foram necessárias a gente ia fazendo alguns ajustes, ia mudando, ia melhorando, porque é isso, a gente vai aprendendo muito com a prática, né? Vendo o que funciona e o que não funciona. Mas esses figurinos é basicamente isso. É muito importante a gente, quem gosta de trabalhar com isso, ver possibilidade em tudo. Os materiais não passam a ser só materiais e as coisas podem ser descartadas. A gente usou garrafa PET para transformar em adereços, transformamos o jeans, blusas velhas, tudo pode ser reaproveitado, mas a gente tem que seguir um determinado conceito. E é disso que eu tô falando para vocês. A ideia era, vamos trabalhar com material reaproveitado. E escolher a paleta de cor, escolher quais são as cores e pensar na personalidade de todos esses personagens. Daí a gente vai trabalhando, vai fazendo as mudanças e vai aplicando isso. Os personagens experimentaram cada um dos seus figurinos e se sentiram confortáveis. Eles abraçaram, vestiram o figurino como se fosse uma pele. E isso que é importante, porque o figurino nada mais é do que a pele do ator, para poder passar para todo mundo aquele personagem, para fazer a gente entrar num universo lúdico. Tomara que vocês tenham gostado, eu adorei. E no próximo encontro a gente vai ver uma outra produção muito legal, uma produção linda de cinema e um outro trabalho meu também com a mesma temática. Espero que vocês tenham gostado.